O Robert também, essa camisa é muito linda. Tem uma camisa igual a essa aqui, né? Essa é uma padrão da MEAP, né? Levando Cristo aos ribeirinhos, aos pescadores, né? Camisa bonita. Nosso uniforme. O que deu já? Uns minutinhos? Já deu, né? 7 minutos. Bom dia, gente. Vamos iniciar, então, a nossa live. E queremos nos apresentar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estaremos aí respondendo as perguntas, compartilhando, falando um pouco do trabalho pioneiro lá do Amazonas, né? Então vamos nos apresentar. Minha esposa vai nos apresentar agora. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma grande alegria, um grande privilégio nós estarmos nessa live, nessa manhã, compartilhando daquilo que Deus fez em nossas vidas. E espero que possa lhe dar também, dar a quem participa conosco, né, uma motivação e uma aproximação maior com Jesus Cristo. Nós somos a família Oliveira, Oscar Francisco de Oliveira, um missionário. Eu aqui, ó. Vocês conhecem. E eu sou Marilis Lippel de Oliveira. Nós temos 3 filhos. A Valesca tem 30 anos. Nós temos o Israel, de 23 anos. E nós temos o Davi, de 16 anos. E Deus tem feito grandes coisas, maravilhas mesmo na vida da nossa família, dos nossos filhos. Mesmo que nós temos ido aos recantos desse mundo, onde que poucas pessoas vão, Deus não tem abandonado os nossos filhos e dado a eles muitas bênçãos e experiências, e formação e tudo, que não faltou nunca nada, pelo contrário, Deus deu em abundância, muito mais daquilo que nós esperávamos ou podíamos imaginar ou sonhar. É isso. Como a minha esposa falou, nós somos missionários. Nós somos uma família missionária. Deus nos chamou como família para levarmos o evangelho aos recônditos e cantos desse Brasil, onde a igreja brasileira não está indo. Por isso nós somos missionários de uma missão chamada MEAP. Alguns conhecem, mas eu preciso explicar, porque algumas pessoas que estão nos assistindo ou podem estar nos assistindo talvez não conheçam o que é a MEAP. A MEAP, meus amados irmãos, é uma missão interdenominacional que tem a missão de levar o evangelho aos pouco alcançados ou não alcançados na costa desse Brasil. Mais de 24 anos na costa brasileira, a missão MEAP tem alcançado os pescadores artesanais, levado a palavra aos pescadores, levado o evangelho e levado a esperança de que somente em Jesus a esperança, somente em Jesus a salvação. E a Bíblia mesmo deixa bem claro: como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não forem enviados? A MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores e Ribeirinhos, né, tem ido por muitos anos na costa brasileira. E agora entrando nos rios da Amazônia, nos rios brasileiros, dos quais nós queremos hoje contar para vocês a história do surgimento do trabalho pioneiro da MEAP, ali no Rio Purus, e doravante, no futuro, estaremos entrando agora juntamente com a MEAP, no Rio Juruá. 2 grandes desafios. Aos olhos humanos, muito difíceis. Às vezes quase impossível. Mas aos olhos de Deus, existem ali pescadores, ribeirinhos, um povo espetacular. Um povo maravilhoso que carece do amor de Deus. Um povo lindo que carece do amor de Deus. Ribeirinhos, pescadores e algumas comunidades indígenas no meio desse caminho, na beira dos rios. Povo maravilhoso. Experiências incríveis que marcam a nossa vida e o nosso coração. Por isso, essa é a MEAP. Uma missão que vai aonde a igreja tem dificuldade de ir ou não consegue ir. E isso é a nossa história que nós queremos trabalhar com vocês que estão nos assistindo nessa manhã. Muito obrigado, Glauber, obrigado a Lúcia, obrigado ao Evaldo que está conosco nessa manhã, obrigado
ao Márcio Villa, lá da ICM, lá dos Estados Unidos. Márcio, um abraço, nosso parceiro nessa jornada. Roberval, Reinaldo e Márcia, a Aécia, já falei, de alguns aqui já falei, né? Sejam muito bem-vindos, vamos caminhar juntos, vamos navegar juntos nesta manhã, pelos rios da Amazonas. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história com a MEAP, da nossa chamada para esse trabalho com pescadores e ribeirinhos. Estávamos morando aqui no sul e Deus nos chamou para um trabalho que no primeiro momento, quando o chamado veio, nós nem compreendemos que era para nós, porque nós nunca tínhamos trabalhado em rios, em barcos, então a gente nem entendeu o que era para a gente esse chamado. Mas Deus foi trabalhando no nosso coração e 6 meses depois estávamos morando na Baía de Camamu, onde que nós trabalhamos por 6 anos com a MEAP, plantando igrejas em comunidades de pescadores bem remotas mesmo, bem afastadas de grandes centros. E lá nós divulgamos o Evangelho, nós apresentamos Jesus para aquelas pessoas, comunidades foram transformadas, vidas foram transformadas. E também levamos muitas necessidades básicas, atendemos, né, da maneira como nós podíamos. A MEAP tem um barco clínica lá, e com consultórios médicos, consultórios odontológicos, farmácia, e nós atendíamos essas comunidades através desse barco. E também sempre, junto com esse trabalho, nós estávamos falando de Jesus e testemunhando do amor dele. E também fizemos outros trabalhos de construção de casas e melhorias de casas e cestas básicas. Muitas cestas básicas foram distribuídas. Trabalhamos também ensinando música e recebemos muitas equipes naquele lugar que evangelizaram de casa em casa, que trouxeram a palavra de esperança para aquele povo. E o trabalho floresceu e tivemos lá durante 6 anos e plantamos várias igrejas, e hoje continua o trabalho lá. E a MEAP saiu da Bahia, a igreja metropolitana assumiu aquele trabalho e fomos chamados então para o Amazonas. Durante a saída? Sim. Durante a saída. Foi uma experiência nunca antes vivida e bastante inusitada mesmo a nossa saída. Saímos da Ilha Grande, e como nós íamos para o Amazonas, nós não pudemos levar muita coisa. Algumas coisas pequenas nós encaixotamos e o resto ficou na ilha. E aí nós fomos para Itabuna. O Oscar tinha feito alguns exames rotineiros para verificação da saúde antes de a gente ir para o Amazonas. E aí naquele dia, à tarde, nós tínhamos um avião marcado para as 4 horas, onde nós viríamos aqui para o sul, ficaríamos de férias e logo em seguida das férias nós iríamos ao Amazonas. Esse era o nosso plano. Só que naquela manhã, então, antes de nós pegarmos o avião, o Oscar foi lá e pegou o resultado dos exames. E aí foi um grande baque na nossa vida, porque o resultado não foi bom. O Oscar, constatou-se que o Oscar estava com câncer de próstata e tinha que fazer uma cirurgia imediatamente. Só que nós não tínhamos mais casa. A nossa casa no sul, a nossa casa na Ilha Grande tinha sido entregue, e não tínhamos mais nada lá. Não tinha como voltar para lá. E nós não tínhamos nada para frente também, e nós não sabíamos nem o que ia acontecer naquele momento. E estávamos então em Itabuna e ficamos num hotel sem saber o que seria das nossas vidas. Ficamos realmente sem chão e foi bem difícil. E então Oscar, também nós tínhamos um plano de saúde que naquela semana Oscar seria desligado, porque estávamos saindo daquele trabalho lá. E aí o médico mesmo, nosso irmão em Cristo, ligou ainda para igreja e eles ainda não tinham desligado o Oscar, e aí a gente podia fazer tudo aquilo pelo plano. Isso foi uma bênção. E aí o Oscar fez a cirurgia e a recuperação, e tudo foi bastante difícil, mas enfim, em fevereiro, como era do nosso plano, estávamos indo para o Amazonas, já bem recuperado, e graças a Deus são 4 anos e meio e continua tudo bem, e o Oscar está com saúde.
Glória a Deus, é isso aí, meus amados irmãos. Passamos por câncer e entramos no Amazonas, conforme o chamado de Deus. E aí começa a nossa grande história. Chegamos em Humaitá, onde passamos um ano ali numa base, onde fizemos um estágio de adaptação cultural, ali no Rio Madeira, e aonde nós conhecemos irmãos preciosos como Maga, lá um irmãozinho que disse, olha, depois a minha vida com Jesus foi transformada, eu não valia nada, a minha vida era complicada, que bom que vocês vieram, hoje eu tenho uma vida nova. O seu João, um senhor com 9 filhos, dizendo, olha, se não fossem eles, esses missionários que chegaram nas nossas portas, na nossa casa, nós não poderíamos ter ouvido do amor de Jesus. Não só nós, mas os missionários locais que já tinham ido e levado o evangelho naqueles lugares lá. Só uma pequena pausa, pastor Miguel, da Igreja Batista Atitude, meu guru, meu amigo, que tem me discipulado, me acompanhado, grande amigo do coração, está conosco também. Tem mais algumas pessoas que chegaram aí, bem-vindos. Olha, Rosa Rodrigues, o Andrew Santos está conosco também. Jaime, Miguel Cruz já deu, Alexandre Castro, Roberval já falei, e mais alguns outros que estão... Cássia Rocha, estão chegando conosco aí. E assim começa a nossa história e nós podemos então iniciar a nossa história. Passamos quase um ano na cidade de Humaitá e fomos então para o Rio Purus. Gente, o Rio Purus é uma história de fé, é uma história de oração. Deus aparece para Márcio Garcia, o nosso líder da MEAP, e fala com ele que os ribeirinhos estão clamando pelo sangue de Jesus, que os ribeirinhos precisam ser alcançados. Então Deus mostra para o Márcio com o dedo, dizendo, é aqui que a MEAP tem que entrar. E ele então nos desafiou e nós estávamos ali entrando, e o primeiro desafio era o Rio Purus, e agora estamos entrando no Rio Juruá. São 2 grandes desafios. O Rio Purus, meus amados irmãos, é um rio sinuoso, um rio muito grande. Eu vou dizer o tamanho dele daqui a pouquinho. Ele tem 3.590 quilômetros. 3.590. É só curvas e curvas, né? Ele começa lá em cima, na boca do Acre para nós, e termina nos Solimões, que são 1.500 quilômetros, onde a MEAP está atuando com as suas bases e com seus missionários. A IPR, Aliança Evangélica Pró-Ribeirinha, nossa parceira em toda essa façanha desde o começo, fez uma pesquisa e descobriu os rios menos alcançados da nossa Amazônia, e dos quais estão ali o Rio Purus e o Rio Juruá. A ideia era o Rio Purus, surgiu imediatamente, Deus nos levou para o Rio Purus, cheguei lá, eu, Marílis e Davi. Logo depois Deus já trouxe o Eduardo e a Donária, depois vem o Jorge e a Gisele, e vieram outros missionários que compuseram a nossa equipe. 1.500 quilômetros. Não tínhamos uma canoa, não tínhamos um remo, e começamos do zero ali o trabalho naquele rio sinuoso chamado Rio Purus. Depois nós temos agora também para mostrar para vocês onde estamos entrando agora, é o desafio futuro, que eu vou voltar no final, que seria o Rio Juruá. O Rio Juruá eu vou falar no fim, mas só para vocês terem ideia, é um rio que tem 3.200 quilômetros. 3.200 quilômetros. E nós vamos atacá-lo dos Solimões, do Cruzeiro do Sul até os Solimões. São 2.464 quilômetros. Vamos começar do zero, como começamos ali no Rio Purus. Já estamos lá. Pela pandemia, agora tivemos que frear um pouco nosso ataque, mas a previsão depois da pandemia, eu vou falar no final o desafio para o nosso trabalho depois na Amazonas, depois da pós-pandemia. Mas estamos então falando sobre o Rio Purus, onde nós estamos atacando agora, nesse exato momento. O Rio Purus e o Rio Juruá ficam no coração da selva amazônica. É lá no meio da selva amazônica. Dá para calcular Porto Velho e Boca do Acre, o Acre, e dá para calcular Manaus. De todos os lados são 5 dias de barco, 5 dias e 5 noites no verão, e no inverno é um pouco menos, que o rio está mais cheio. Mas é distância. O acesso no Purus somente pela Transamazônica.
o acesso do Rio Purus apenas pela Transamazônica. Você só chega no Rio Purus através da Transamazônica ou de avião ou de barco. 6 meses a Transamazônica fica... Não passa ninguém. O que passa é lama, barro, atoleiro, são dificuldades. Ou você entra num recreio em Manaus e leva 4 dias ou 5 dias e noites para chegar numa rede na cidade de Lábrea, onde nós decidimos, pela orientação de Deus, iniciarmos a nossa primeira base missionária do Rio Purus. Ou então você usa um aviãozinho de asas de socorro, Missão do Céu, ou um avião de linha de uma empresa que faz uma vez por semana Manaus, outra vez por semana ou 2 vezes por semana Lábrea, Porto Velho, Lábrea. As dificuldades de acesso nesses lugares são as mais difíceis. Por estrada, por barco, por avião, tudo é complicado. As cidades não têm energia elétrica a não ser com gerador a óleo diesel. E que na maioria das vezes tem dificuldades, estão quebrados e às vezes você, várias vezes por semana, fica sem energia elétrica. Então a tua geladeira tem dificuldade, o calor é muito grande. E sem falar, meus amados irmãos, nessas comunidades ribeirinhas que nós trabalhamos, nós temos problemas dos mais diversos. Nós temos problemas com malária, um índice de malária muito grande. Então não são os animais selvagens que tem ao redor das comunidades que fazem os missionários deixarem os campos. Mas a malária, a febre amarela, doenças tropicais que fazem os missionários deixarem os campos, que dificultam muito, meus amados irmãos, a vida de todos nós. Nós temos ali um missionário que é participante é uma parceria com os indígenas palmaristas, que ele já teve pelo menos 7, 8 malárias. Nosso irmãozinho Lloyd, uma preciosidade de irmão que tem servido a Deus nessa parceria MEAP com o trabalho indígena. Uma bênção de irmãos ali servindo nessas parcerias. Por isso, meus amados irmãos, as dificuldades são grandes para chegar. Nós chegamos lá em Lábrea. Eu, inicialmente, logo depois chegou o Eduardo. Como nós vamos alcançar 1.500 quilômetros de rio? Nós não tínhamos barcos ainda, nós não tínhamos uma canoa, nós não tínhamos nada. Como vamos? Começamos a estudar a região, começamos os contatos, começamos os relacionamentos com os ribeirinhos que vinham da cidade. Eu me lembro que eu e o Eduardo íamos no porto, no cais, e tentávamos ajudar as pessoas a descarregar as canoas, para começar os contatos, para depois podermos chegar lá na aldeia deles, lá na vila deles, e eles já nos terem visto. Lembra, eu sou missionário que você encontrou lá em Lábrea, eu sou o Eduardo, eu sou o Oscar, eu sou o Jorge. Isso começou os nossos relacionamentos. Mas Deus, a obra é dele, a obra missionária é dele. Imediatamente, Rogério, de uma missão além, tinha um barco, disse, eu quero vender esse barco por um preço bem acessível. Vendeu aquele barco por 25 mil, se não me engano, para nós, não lembro os valores. E logo nós tínhamos o nosso primeiro barco, depois chegou a nossa primeira voadeira, depois chegou o nosso segundo barco, depois chegou mais voadeiras, depois chegou o terceiro barco, o quarto barco, e agora tem um catamarã de 2 andares que serve como base para nós, para nos hospedagem, e existem planos de futuros, quem sabe, sobre esse catamarã, para termos uma escola missionária itinerante. Logo depois Deus nos deu um flutuante, e eu vou mostrar no decorrer da história. Mas vamos começar primeiro falando das bases. A primeira base que foi instalada é em Lábrea. Lábrea, gente, logo depois Deus trouxe um missionário atrás do outro. E hoje lá em Lábrea nós temos o Daniel, que é o nosso líder. Daniel e Carol, com as suas criancinhas que eu amo, meus netinhos lá. São netinhos do Márcio, mas eu adotei para mim como netinho também. Um beijo aquelas crianças lindas lá. Tá lá Daniel, aquela liderança boa, consistente, que está ali fazendo, sonhando, visualizando, prosseguindo aquilo que nós começamos naquele lugar lá, dando sequência dentro do seu dom, do seu tempo e da sua potencialidade. A Carol, grande bênção de missionária, aquele casal. Nós temos ali também na base de Lábrea, o Daniel passou por uma situação complicadíssima também, de câncer, né? De tireoide.
Todo o Brasil orou por ele e hoje ele está ali, está dentro dos seus tratamentos ainda, mas está persistente naquele lugar com difícil acesso, difícil saída, mas está sendo lá aquele instrumento na mão de Deus. Nós temos agora também ali o Diogo da Hora, com a Juliana que chegaram, aquele grande mano, tem uma visão escriturística, teológica, está dando fundamento, substância aos nossos ensinamentos passado aqueles irmãos ribeirinhos indígenas daquela região e pastores locais. Temos ali também, meus amados, o Jorge e a Gisele, que já estão conosco há alguns anos. Que casal precioso, irmãos. Há missionários que a gente entrega uma tarefa na mão e não precisa conferir. Gisele, uma capacidade incrível. Missionários escolhidos a dedos por Deus, um por um deles que estão ali, foi Deus que escolheu e trouxe. Por isso eu só tive alegria com esse povo ali. Temos também lá o Joel e a Josi. Joel, um bombeiro aposentado que Deus trouxe. E tem sido um grande irmão. E a Josi Oliveira, só o sobrenome dela, Oliveira, já diz tudo, né, Josi? Um abraço para eles. São pessoas capacitadas que estão ali desenvolvendo o trabalho. Aí nós temos também o Ted e a Juliana, que chegaram recentemente. E se chegou mais algum, o pastor Eliezer e a irmã Cineide. Primeiro casal, quando eu bati na porta deles, irmão Cineide me recebeu, sabe aquele olhar de ribeirinho assim meio desconfiado? Quem é esse alemão de suspensório, falador? Mas abriram a porta da casa deles, abriram a igreja, colocaram a igreja, os irmãos da igreja, toda a diretoria da MIAP que tem lá hoje, foi o pastor Eliezer que escolheu, depois de muita oração comigo, a dedo. E temos uma diretoria, tivemos um conselho, pessoas que davam sua caminhoneta, seu carro, sua casa, ao serviço do começo da MIAP, ali na cidade de Lábrea. E em Lábrea, na base de Lábrea, temos o Lloyd também, que é uma parceria com os indígenas, né? E ele ajuda ali nos trabalhos, junto com os missionários, é motorista, vai com a gente, porque ele conhece os rios. É uma bênção a equipe que tem na cidade de Lábrea. Depois falarei um pouquinho das ações que são executadas nesses dias de pandemia. Mas agora eu quero falar da base de Pauini. Terminamos, montamos a nossa equipe e Eduardo e Donária oraram a Deus e Deus mostrou ir para Pauini. Irmãos, Pauini não é ali na esquina. São 600 quilômetros de barco de distância, de Lábrea a Pauini. Eduardo e Donária, ainda não tinha o Pedrinho, seu filhinho que chegou há pouco, né? Aceitaram o desafio e desbravaram aquele lugar. Eita, missionário, a bênção esse Eduardo. Bota bênção nisso. Moderado, centrado, pensante, humilde, está abrindo aquelas frentes, trazendo água, semeando o evangelho conciliador entre as vilas. Havia inimizade entre as vilas, uma vila não falava com a outra por encrenca, e Deus usou a vida do Eduardo para fazer a conciliação daquelas vilas. E hoje o evangelho está a todo vapor naqueles lugares, implantando projetos de água encanada, poço artesiano, espalhando a palavra para todos aqueles cantos. E Deus trouxe estagiários da igreja congregacional que vieram fazer estágio. Eu não lembro o nome agora desse casal novo que está ali, acho que é o Daniel, se não me engano. Teve o Paulinho, o Daniel, e atualmente tem um casal com ele ali. E Deus trouxe também uma parceria, o Jaime e a Silane, que estão ali junto nessa equipe. E tristeza, pelo que eu estou acompanhando meio de longe, a Covid também já bateu ali na vida de alguns missionários, eu não sei direito quais, parece Jaime e Silene, estão passando, estão se recuperando, e graças a Deus é a oração do povo de Deus, já estão se recuperando, devagarzinho estão se recuperando. Por isso, gente, uma benção, começamos lá em cima, na boca do Acre, e começamos em Lábrea, e esse período fomos a um lugar chamado Crispim, que é uma parceria com os indígenas, onde já Deus nos deu um missionário que nós treinamos, preparamos, que é o Charles Palmari e a Rainas, que estão levando o evangelho aí a várias comunidades indígenas. E os nossos missionários estão levando, Jorge, Gisele e outros, levando aí laranjeiras, estão levando o evangelho no Marraã, e estão, inclusive, construindo centros comunitários que depois multiuso, que eu vou mencionar no decorrer da nossa fala. Depois dessa base de Pauini plantada, Lábrea já tem, andamos um pouquinho para o outro lado, uma base que leva uma noite e um dia navegando, chamado Canutama. E Deus trouxe lá do Pará
Aquele que gosta e aquela que gosta de comer um açaí com peixe frito e farinha. Não gosta que bota Nescau, Neston, aveia, gosta de comer açaí puro. O João e a Ariane chegaram ali com um bebezinho de colo. Gente, eu fiquei com medo. Gente, aquela criança tão pequenininha, poucos meses. Mas que bênção de casal. Que bênção de casal, meus amados irmãos. Que amor para com a obra. Nada de ficar em casa dormindo, nada de ficar vendo televisão. Entravam naqueles barcos, entram, até hoje entram, e passam semanas lá na beira do rio. São ribeirinhos. A irmã Ariane fala que nem ribeirinha, que a gente se mata de dar risada. Uma bênção, gente. E parece que Paulinha, se não veio, está vindo. Uma Paulinha era para ir para Tapauá, a outra base, mas parece que eu desfez a equipe, ela está lá vai vir trabalhar com o João. Eles têm mais um bebezinho. E eles vieram com um bebezinho, e agora tem o segundo bebezinho. Crianças lindas, bonitas do vovô Oscar. Que bênção de maravilha. Vovó Marilis, né? A gente ama essa nossa equipe lá, do nosso trabalho lá. Canutama, então, começou a expandir também, agora com a nova visão do Daniel, ampliando mais. Isso é importante. Ninguém é rei. A obra do Senhor, o Daniel, agora está com novas visões, junto com o da hora, e os irmãos missionários estão pensando, repensando, ampliando. Não pode parar, retroceder, tem que continuar. Há muitas pessoas que não têm Jesus, há muitos ribeirinhos que não são alcançados, que precisam ouvir. O evangelho não é do Oscar, do Daniel, do da hora, do Márcio Garcia, o evangelho é do Senhor, e as pessoas têm que ser alcançadas. Depois chegou a equipe lá de Porto Velho, Cássio Guerreiro, nosso peixe-boi na linguagem indígena. E deu um branco, só porque estou ficando velho, esquece o nome. Esqueci o nome do peixe-boi, que é o Cássio. Forte, grandão. Chegamos, fizemos uma viagem de conhecer a terra, quase morremos. Não sei se o Cássio e... Como era o nome do outro lá? Não sei. Esqueci os nomes também. Fomos em 3. Quase morreram. 2 Um chegou no cais, desmaiou quando saiu da lancha, com comida, com água, com dificuldades. Mas abrimos o caminho. E logo Foz do Tapauá começou a crescer, com um joguinho numa porta de banheiro, joguinho de ping-pong, uma tabinha um tabuleirzinho de dama, e começaram a juntar as crianças, começaram a pregar. Logo Deus trouxe o Sadraque, nosso novo missionário nativo local lá, e hoje nós temos uma equipe, eu nem sei quem tá, tem tanta gente trabalhando para Deus nesse Purus agora, que eu não lembro mais os nomes, e já o Daniel é que está comandando agora, eu sou apenas o mentor, o orientador. E Foz do Tapauá agora, a próxima base seria Tapauá. Deixa eu falar um pouquinho tem também o outro menino lá, né, de Porto Velho. Não, William? Não, outro. Tá. O que eu queria contar é que o Cássio casou nesse período, né? E o Sadraque também casou. O Sadraque é nativo do local e casou. E ambos Deus abençoou com bebês. Eles têm cada um seu bebezinho agora. E Deus cuida, Deus abençoa nesses lugares longínquos. Isso. Falando um pouquinho de Foz do Tapauá, o trabalho cresceu, ganhamos uma igreja, reformamos a igreja, construímos uma casa para os missionários. Então a coisa começou a andar naquela região. E hoje o Cássio e o Sadraque estão assim espalhando. Nós íamos começar uma base em Tapauá. O Greg está lá, né? Não, o Greg não está mais. Não está mais. Íamos construir uma casa, uma base em Tapauá, que é mais uns 3 dias abaixo de Foz do Tapauá. Mas parece que a equipe que estaria vindo, eu não me informei direitinho, acabou não vindo, mas a Paulinha que ia vir nessa equipe, parece que vai trabalhar com o João. Não tenho certeza, mas eu creio que seria essa a informação que eu tenho. Por isso, meus amados irmãos, temos aí Juliana Neves, temos a Daguia, lá da Bahia, Brasílio, temos aí conosco a Késia, José Messias, Lúcio André já foi, Ralph Cullen, Lúcio André já foi, Cíntia, Jaime Jaborá, Sally, filha do pastor Eli. Sally, isso. Ezequias. Filha do Ezequias. Esposa, filha.
A Juliana Garcia da Hora está com a gente aí também, acompanhando a nossa história. Por isso, fomos descrevendo a Foz do Tapauá. Então, vamos voltar um pouquinho, só para seguir um pouquinho mais para frente, para podermos andar um pouquinho também. Aí nós compramos um flutuante, uma casa, fica na beira do rio, ali na nossa base em Lábrea, aonde funciona, ou deve funcionar, ou vai funcionar ainda, um centro de treinamento missionário para ribeirinhos, indígenas, onde nós pensamos, meus amados irmãos, e espero que a nossa equipe continue com essa mesma filosofia. Não adianta nós pensarmos em missionários que vêm de fora. Nós queremos formar os missionários nativos, que eles levem a palavra de Deus ao seu próprio povo e alguns na sua própria língua, dentro da sua própria cultura. Então a vinda do Diogo até está num projeto maior de ter um seminário itinerante, de ter formação de liderança nas vilas ribeirinhas, e que ele vai no futuro implementar o projeto e alcançar e formar os líderes nativos. Não adianta, meus amados irmãos, nós esperarmos pessoas de fora, nós temos que criar lideranças nativas. Estamos aí com o apoio da ICM, agora construindo centro multiusos, onde vamos treinar as pessoas. Estamos aí com o apoio da Igreja Batista Atitude do Rio e outras igrejas que têm entrado junto no processo, porque todos têm a visão, levar a palavra de Deus aos não alcançados e pouco alcançados. E a ideia é, no futuro, minimizar as distâncias, se já não está acontecendo, entre Lábrea e Pauini, criando uma nova base em Várzea Grande, onde minimizaria as distâncias dos missionários para chegar até os pontos. Quando nós falamos em base, só para esclarecer para vocês o que é uma base. Uma base, meus irmãos, é um casal de missionários, ou vários casais de missionários, um barco dormitório, onde os missionários possam passar 15 dias, e nós temos 3 agora lá no Purus. Nós temos 3 missionários, 3 barcos dormitórios, e temos aí o catamarã e canoas. Um barco dormitório é um lugar onde os solteiros ou o casal com solteiros podem passar 10, 15 dias, tem banheiro, tem cozinha, tem energia solar. Eles podem passar 10, 15, 20 dias no rio, porque tem cozinha, tem banheiro, tem telas, evita de pegar malária. Podem ter um tempo maior na beira do rio, porque nós estamos lá não é para ficar em casa. Nós não vamos largar o conforto da cidade para ficar dormindo em casa, para ficar em casa. Nós vamos para lá porque nós queremos estar lá no rio, falando do amor de Deus para aquelas pessoas, implementando os programas sociais que a MIAP traz junto, ensinando a costurar, que nem Gisele está fazendo lá com o pessoal no Mahan, né? E outros programas sociais que os irmãos lá da nossa equipe estão desenvolvendo e vão desenvolver ali. Um barco dormitório e uma voadeira. Uma voadeira é um barco com motor, uma lancha rápida, e nós temos agora algumas aí nas nossas bases do rio Purus. Muito bem. Então isso é importante. Nós temos... Podia falar que eu... Não, é que o Oscar falou que o casal missionário, vários casais missionários ou missionários solteiros, né? Formam uma equipe. Mas para começar um casal missionário é interessante, mas depois se juntam a esse casal outros missionários, casados ou solteiros. É isso que eu queria acrescentar. Muito bem, obrigado, querida. Estamos juntos nessa lida aí. O que é que nós fazemos? O que a MIAP faz nesses lugares? Pode passar rapidinho agora para mim, mãe. Nós evangelizamos, discipulamos, fazemos estudos bíblicos na casa, discipulado com as pessoas, formação de liderança. Nós alcançamos os pequeninos com escola de férias, escola dominical, pregação, ensinamos as crianças os primeiros valores de Deus para a vida delas, né? Nós fazemos cultos nas escolas, nos lares. Não estamos muito preocupados em construir igrejas, fazer um templo, botar placa. Nós estamos preocupados em levar o evangelho, o conhecimento de Jesus às pessoas e fazer discípulos para que essas pessoas, quando o missionário vai embora, elas continuem numa célula, num grupo, num discipulado. Quando o missionário voltar, quando ele voltar, tem 5 novos convertidos. Porque nós não somos os donos,
nós somos servos que vão lá e abrem o começo, que dão subsídios para essas pessoas poderem continuar. Nós ensinamos artesanato, aprendemos artesanato, damos aulas de música e outras coisas mais. Desenvolvimento social, trabalhamos atendendo na área de saúde médica, odontológica, com equipes que vêm de fora, levamos água para as comunidades e nós tínhamos até uma missionária que começou um processo de alfabetização de adultos através da Bíblia. Eu não sei se está continuada porque ela teve que ir embora morar com a filha e acabou, não sei se há uma continuidade desse assunto aí. Isso é o que nós temos feito. Mas, meus amados irmãos, eu queria dizer que a gente tem um senso de querer ensinar tudo. Eu fico quase doido quando eu encontro missionários que só querem ensinar. Eu estou com 60 anos de idade agora. E eu digo que eu mais aprendo do que eu ensino. A gente tem que ver a cultura, ver as necessidades, ver a espiritualidade das pessoas, ouvir o clamor do necessitado, do que está aflito, do que está precisando sedentamente da água da vida, e aí ensinar o que nós sabemos, que é o reflexo da nossa comunhão pessoal com Deus, que se transforma numa experiência viva. E as pessoas não aceitam um que vem de fora, que sabe tudo, que vai querer ensinar o pescador a passar o peixe na canoa dele. Pode ajudar, mas vai lá aprender. Essa é a nossa ideia. A gente do contato, começa do autoconhecimento, depois da sensibilidade espiritual das pessoas, investe em pessoas, faz discipulado. Nossa preocupação não é fazer culto, e se algum missionário está agindo assim, não aconselho a continuar. Não é fazer culto, é olhar as pessoas, é anunciar para as pessoas que elas têm esperança e que elas podem conhecer o Deus transformador. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos continuar com essa missão. Nós precisamos trabalhar. Nós aprendemos muito com os ribeirinhos e com os indígenas. Nós aprendemos muito. Muito mesmo. Por isso, gente, eu queria falar um pouquinho as ações nossas ali durante a pandemia e antes da pandemia. Em março, o Diogo me passou aqui que juntaram todos os missionários da área e tiveram um curso de mecânica para aprender, não precisar pagar e chamar de fora, porque as dificuldades elas são muito grandes para consertar barcos e canoas e motores. Então veio um pessoal, se não me engano, da Missão do Céu, e que gastou um tempo com eles e ensinaram eles na mecânica dos barcos. A ICM também enviou uns radiozinhos espetaculares. E nessa parceria com a ICM, Márcio de Vila tem sido um instrumento que nós conseguimos conversar e firmar essa parceria para a MEAP. Tem nos abençoado com rádios de energia solar, onde a gente grava mensagens bíblicas, inclusive agora nessa época, instruções para se protegerem na pandemia do vírus Covid-19. Então, esses radiozinhos a gente manda para as comunidades com mensagens, com estudos bíblicos e distribui para as comunidades. E tem sido uma bênção, conforme o testemunho do Diogo que ele me passou aqui, tem sido uma bênção. Estamos construindo também, lá no Cacuri e no Marraã, um centro multiuso que vai servir para discipulado, estudos bíblicos, pregação, equipes de saúde, para um monte de coisas, inclusive para a base como dos nossos missionários que estão nos rios. É uma bênção. Na pandemia, os nossos missionários eles estão gravando mensagens, estudos e alcançando os povos com radinhos, inclusive com orientações, como eu já falei. Eu queria dar uma palavra de gratidão ao Márcio e à ICM, dizendo obrigado pela parceria, irmãos. Que bom. Eu desafio, se alguém está ouvindo e quiser fazer parceria com a MEAP, procure a MEAP. Oscar, o Evaldo, Jandira, aí na nossa base em São Paulo. Nós estamos abertos porque juntos, irmãos, nós somos mais fortes. E juntos nós vamos mais longe. Uma palavra de gratidão também à HCJB, que tem mandado para nós cartões dos céus, chips que a gente bota no celular dos ribeirinhos, e eles têm ouvido a palavra de Deus. Uma gratidão especial também para a Igreja Batista Emanuel, a Igreja Batista Atitude, ali do Rio de Janeiro, que durante um período nos ajudou essa família
no sustento da gente aí. E tem sido parceiros, o pastor Josué e os irmãos pastor Miguel, têm nos acompanhado nesse período que eles nos apoiaram com o sustento, tem sido uma bênção para nós. Como família também, para os nossos filhos, tem sido uma bênção. Por isso, gente, nós queremos dizer que existe um projeto também chamado POPA, que é um cuidado de missionários e formação continuada para os missionários, que o Ju e o Diogo estão aí apresentando logo no Purus News. Vocês vão ouvir um pouco mais de informações. Mas estamos nesses dias de pandemia, a comida está faltando, as dificuldades estão chegando. E nós estamos numa parceria MTB e outras entidades missionárias, e com o apoio do governo, foi mandado para o Rio Purus 1.114 cestas básicas que foi distribuído pelo Purus, e 3.400 cestas, 4.400 cestas, e numa equipe que foi para o Juruá agora, da qual eu iria junto, mas porque eu já estou um pouquinho maduro, já tenho 60, o pessoal achou melhor eu ficar em casa me cuidando para poder servir mais depois lá, quando passar essa pandemia lá no Rio Juruá. Por isso nós estamos nessa luta, gente. E eu queria finalizar minha palavra, não sei ainda como é que está, falando sobre também o nosso segundo grande desafio, o Rio Juruá, 3.200 quilômetros. Hoje nós estamos aqui em casa, seguros e tranquilos, mas os nossos planejamentos já estão a 1.000 por hora, o nosso amor pelo Juruá já está a 1.000 por hora, já levamos pastores com a missão do céu no treinamento de líderes leigos nativos, já estamos empenhados em levar ações para o Rio Juruá, mesmo sem chegar lá. E agora nós já temos a nossa equipe sendo formada, nós temos o Marcos e a sua esposa e as suas criancinhas, do Rio de Janeiro, era pastor, professor de seminário, ele vai liderar, quando estarmos com tudo lá, ele já está liderando oficialmente a nossa equipe que vai entrar no Rio Juruá. Marcos, um homem de Deus, um menino centrado, um missionário centrado, um rapaz consagrado, um jovem visionário, que tem tudo para fazer um trabalho excelente. Eu quero estar junto com ele, ser a sombra dele nesses dias lá no Rio Juruá, nesse início desse novo trabalho, que daqui a pouco todos ouvirão falar, os ribeirinhos ouvirão falar que Jesus é a única esperança e que é a salvação, e que é a esperança para eles. Um rio cheio de piratas, como dizem as histórias, um rio cheio de malária, cheio de coisas, e alguém diz, mas você é louco ir para lá. Diz, não, nós não somos loucos, nós somos chamados por Jesus, nós somos vocacionados. Quem é vocacionado obedece. Quem não é, diz, não, as dificuldades são grandes, vamos ficar aqui, tá tranquilo, já estou com 60 anos, se Deus quiser me aposento oficialmente no final do ano, posso ter meu dinheirinho, andar com meu cachorro, cuidar das minhas hortas. Isso não é vida para ninguém. Um missionário guerreiro morre, ele tomba em batalha, meus amados irmãos. E esse é o meu desejo, e nosso desejo, meu e da minha amada esposa. Por isso temos também um solteiro lá, o Raul, que é solteiro por enquanto, já está enamorado e acho que noivo, já está, enquanto nós estamos aqui de boa, ele está lá no meio do Rio Moa, morando numa comunidade ribeirinha e sendo formado por aqueles ribeirinhos. E ele vai ser junto com o Marcos, um dos líderes ali do nosso projeto Rio Juruá. Por isso, meus amados irmãos, nós hoje já temos 2 casais, mas eu e Marílis, Raul e Marcos, vamos começar. Estamos aí em oração, precisamos muito de um barco dormitório. Vamos começar em Cruzeiro do Sul, pode olhar no mapa lá. E queremos terminar lá no Rio Solimões. Vila por vila, pode levar 2 meses, 3 meses, não importa. Nós vamos começar, eu e Marílis e alguns da nossa equipe, nós vamos passar vila por vila, conhecendo as pessoas, recenseando, fazer uma pesquisa junto com a Missão do Céu, para que todas as missões tenham dados e todos... Vamos mapear esse rio com toda a história, com todos os dados necessários. E em cima disso montarmos os nossos planejamentos estratégicos que queremos alcançar. Eurinepé no meio do rio, Ipixuna um pouco mais para cima e Cruzeiro do Sul. Para baixo, Itamaraty, Carauari, Juruá e a Boca dos Solimões. Esse é o nosso plano. O que é que nós precisamos? Nossos pedidos de oração, que quero falar para encerrarmos essa minha parte. Nosso pedido de oração. Nós queremos pedir que os irmãos orem pelos missionários que estão com Covid do Purus lá. Se estão com Covid, alguns, né? Que já foi comprovado. Que o Senhor
cure eles e restaure para que possam trabalhar com toda a saúde. Pelos projetos do Purus, Daniel, Diogo e os irmãos que estão na liderança lá, cada um na sua função, no seu perfil, que Deus capacite esses jovens missionários e que eles tenham a singeleza de coração de olharem para aquelas pessoas e disserem: se nós não formos, quem irá? Se nós não falarmos, quem falará? Essa é a nossa tarefa. E queremos pedir que os irmãos também orem pelo nosso barco dormitório. É um barco que tem banheiro, que tem cozinha, que tem placas solares e que a gente vai poder inicialmente fazer essa viagem de estudos no Juruá e depois esse barco vai ficar com Marcos e a equipe dos missionários para que os missionários a partir de Urinepé possam andar 15 dias para um lado e voltar. Outra equipe vai 15 dias para o outro e volta. E assim nós vamos estar com um barco bem aproveitado, pregando a palavra de Deus. Já temos ali doado por uns irmãos preciosos, ali de Maringá, que nos doaram, uma voadeira, uma lancha rápida com motor, com banquinho, com direção hidráulica, uma canoa para 10 pessoas com motor rabeta. Mas o que nós temos, acima de tudo, queridos irmãos, é a oração dos irmãos, o apoio dos irmãos. E isso nos basta, porque o Senhor disse: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito obrigado, essa é a nossa participação. Robert quer saber quem está com Covid. Robert está pedindo quem está com Covid. Eu não tenho bem direitinho, alguns têm. Eu vou pedir a informação, Robert, e daí eu te passo no particular, porque eu não queria te passar uma informação que não esteja errado. Ore apenas mais no particular, depois tu me pergunta, eu vou confirmar com a Jandira ali quem são os irmãos que já estão acometidos de Covid, né? Para que a gente possa orar mais sistematicamente. Obrigado, irmãos. Vê com a Jandira se podemos encerrar, sim. Eu não tenho muita prática, mas a gente pode encerrar. Obrigado a todos que tiraram esse tempo precioso. E eu quero desafiar vocês. Embarquem no barco do Purus. Embarquem no barco do Rio Juruá. Embarquem junto com esses velhos missionários aqui, que querem cumprir a vontade de Deus e fazer Jesus conhecido a todas as pessoas. Vamos interceder pelos pescadores e ribeirinhos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Quero desejar a todos também um bom dia e reforçar aquilo que o Oscar já falou. Embarque nesse barco conosco. Amém. Um abraço. Deus abençoe.